Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje, comemoramos o dia de todos os fiéis defuntos, dia de finados. Finado significa finalizado, finados os atos, aqueles que não têm mais atos a fazer e que finalizaram a sua vida, o dia de finados. Então nós celebramos hoje esse dia e a nossa mãe igreja nos dá esse dia todos os anos para celebrarmos e fazermos memória dos nossos falecidos por algumas coisas muito importantes, tanto para os falecidos quanto para nós, os vivos, né? Então, em primeiro lugar, hoje é dia de rezarmos por eles. A igreja, ela tem três tipos, né, de presença e de fiéis. A igreja triunfante, que são aqueles que estão na vida eterna, no céu, intercedem por nós, e que nós vamos celebrar domingo próximo, o dia de todos os santos e santas de Deus. Então, os santos e santas de Deus que estão no céu, cujos nomes nós sabemos, que são os santos canonizados, e muitos homens e mulheres que estão nesse estado de santidade, e que estão no céu, e que a gente não sabe o nome, e que estão no céu e, portanto, na santidade de Deus, ou porque morreram santos, ou porque se santificaram no purgatório. Essa é a igreja triunfante. A igreja militante, que somos nós, que militamos nessa terra para alcançar o reino dos céus e nos santificarmos, e a igreja padecente, que é a igreja, os membros da igreja, os batizados que faleceram, não foram para o inferno, mas não morreram em santidade, vai para o purgatório. Do purgatório só se sai para o céu, não tem outra porta do purgatório. Mas aqueles que estão no purgatório, e que seremos a grande esmagadora maioria de nós, né? Então eu estava pensando, Jesus disse assim, porque de toda palavra vã que saiu de vossa boca, prestareis conta no juízo diante de Deus. Se das palavras vãs nós deixamos de ser santos e vamos ter que prestar conta no juízo diante de Deus, então fala para quem está só, você vai para o purgatório. Você vai fazer companhia para o Padre Mário lá bastante tempo. Então, a igreja do purgatório. Mas que vai para o céu um dia, uma hora. Portanto, conta também com as nossas orações para purgar o quanto antes e mais rápido o seu purgatório e entrar no céu. Para eles, nós sempre podemos diariamente oferecer os méritos de Cristo, da Virgem Maria, de São José, de todos os santos e santas de Deus, como? Aplicando a eles os benefícios espirituais que a gente alcança através da oração diária e, sobretudo, daquilo que dá a eles as indulgências, como também a nós os vivos, mas hoje é dia de falar deles, que se faz como a aplicação das indulgências. Existem obras de caridade, toda boa obra tem algo de indulgenciável, de mérito, nem que seja uma moedinha espiritual, entenda bem a linguagem, em favor dos falecidos. Mas também, sobretudo, a Eucaristia. Como é que a gente aplica uma missa na intenção dos nossos falecidos? E aqui vamos tentar entender isso. Como é que a gente aplica uma missa pelo nosso falecido da nossa família? Se morreu há pouco tempo ou há muito tempo, não importa. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso vindo à missa, em estado de graça, e oferecendo aquela missa a Ele. De que forma? No nosso coração. Nós temos o costume de dizer nomes, mas a maioria desses nomes que a gente diz aqui, se não tivesse dito, estava dando na mesma. Porque como é que se aplica a missa de modo correto? A pessoa que quer pedir uma missa, aplicar uma missa, pelo meu pai que morreu, pela minha mãe, porque hoje faz 1 ano, faz 20 anos, enfim, não importa. A primeira pessoa tem que estar em estado de graça. Mas as indulgências de modo concreto têm a ver com ter se confessado naquela semana, rezado o Pai Nosso, Ave Maria, eu creio nas intenções do Santo Padre, o Papa, e oferecer uma missa e uma obra de caridade, aplicar aquela missa. Como é que a gente aplica aquela missa? Estamos em tantos aqui hoje, por exemplo, fazendo esses gestos todos e uma oferta. Em muitos lugares se cobra essa taxazinha que é sempre mínima e ao modo de esmola para que também os mais pobres possam rezar pelos seus falecidos. Mas isso vale para todos nós. Portanto, no fundo, só faz sentido ler nome aqui quando a pessoa que colocou aquele nome se confessou naquela semana, rezou Pai Nosso, Ave Maria, eu creio pelo Papa, vai participar da missa, vai comungar e fez uma oferta que pode ser feita lá na secretaria da paróquia, e você nem precisa dizer que é para isso, que pode ser feita durante a coleta da missa, no momento da coleta, e isso tudo também não faz necessário que o nome do falecido seja dito aqui. Você pode fazer tudo isso e aí no seu coração oferecer a missa, porque daí entramos em comunhão com a igreja e com a comunidade através de uma oferta. E isso não é vender o céu, nem vender perdão, nem vender milagre. Isso é uma atitude concreta sua diante de Deus,
que de modo especial, essa missa, seja qual missa for, você está aplicando na intenção daquela pessoa que você conhece que faleceu, da sua família ou do seu vínculo de amizade. Os outros nomes todos têm sentido colocar quando? Quando tem um senso comunitário ao redor daquele falecido, naquele dia, porque morreu, a comunidade toda está sabendo que foi antes de ontem, por esses dias que morreu, porque é o 7º dia e a gente tem memória, nossa, morreu, rezar pela família, pelo fulano, nossa, já faz uma semana, gente, meu Deus. Esse é o sentido também do 7º dia, enquanto nome comunitário a todos nós, ou quando alguém está, completando, sei lá, algum aniversário, se é que a gente pode dizer assim, aniversário de falecimento. Então, esse é o sentido de dizer nomes na missa. Por isso que hoje nenhum nome padre leu, porque hoje, inclusive, estamos todos aplicando essa missa à igreja através do padre, e todos aqueles que estão em estado de graça, por todos os fiéis defuntos, por todas as almas do purgatório. Muito bem, mas para nós, meus irmãos, que vivo estamos, e que um dia também seremos finalizados, todos nós um dia vamos viver esse finados, pela morte, ou se estivermos vivos e acontecer a vinda gloriosa do Senhor, a gente também vai finalizar a vida nessa terra. Por isso a liturgia da igreja hoje nos ajuda a pensar a realidade da morte também para nós, mas também o luto, porque a morte do outro também nos toca. A morte do outro também nos mata um pouquinho. Quanto mais próximo de mim aquele que faleceu, mais de mim morre um pouco. No nosso afeto, nas nossas relações e naquilo que a gente é. Por isso, hoje, a igreja quer que a gente aprenda, em primeiro lugar, meus irmãos, a graça de uma santa morte, que foi como morreu Jesus. O evangelho, então, que a igreja proclama hoje vai dizer que já era mais ou menos meio-dia e até as 3 da tarde, naquele dia e naquela sexta-feira santa, uma escuridão cobriu toda a terra. A morte, muitas vezes, para nós, é a experiência da ausência do sol. Quando morre quem a gente ama muito, é como se o sol fosse embora. Quando a gente está acompanhando alguém que está para morrer, uma enfermidade que está levando a pessoa, enfim, é como que o sol que se esconde. Mas aí tem algo importante aqui, e que dá sentido à morte e ao sofrimento humano. Diz assim, o versículo 45 de São Lucas, do capítulo 23. A cortina do santuário, se acordar, rasgou-se pelo meio. E nesse momento, Jesus deu um forte grito, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que é essa cortina do santuário que se rasgou? Ela tem um profundo senso espiritual, porque esse texto está citado lá na carta aos Hebreus. Na morte de Jesus, a cortina do santuário se rasga. Eu acho que todo mundo aqui imagina que o céu se abriu de algum modo, para que o ser humano possa entrar na vida eterna também. Mas a cortina do santuário era uma cortina mesmo, lá no templo de Jerusalém. Atrás da cortina ficava o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano apenas, na ocasião da Páscoa, para oferecer o sacrifício e fazer a aspersão do sangue do cordeiro naquela cortina e borrifar, aspergir não água benta, mas sangue do cordeirinho sobre quem por ali estivesse. Portanto, ninguém podia atravessar aquela cortina. O Santo dos Santos era o lugar onde Deus morava na terra e ele era inacessível. Ninguém entra, só o sumo sacerdote uma vez no ano. Quando Jesus na cruz morre, lá no santuário, e isso é histórico, lá no templo de Jerusalém, naquele dia, de modo inexplicável, aquela grande cortina, que se eu não me engano tinha acho que 8 metros de altura, posso estar equivocado, mas era uma grande parede de cortina, e de uma cortina muito grossa, feita de tecido muito rústico e de pele de animal, ela se rasgou ao meio e caiu no chão. E aí sim o profundo entendimento espiritual disso, de que na morte de Jesus, e quem morre em amizade com Cristo, tem o seu véu, tem a sua cortina que o separa de Deus aberto. E o céu está aberto para todos os falecidos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não tem ninguém dormindo. Quando a pessoa morre, uma coisa que ela fica é bem acordadinha. Diferente de você, que tu quem está sofrendo, eu quero te ajudar a ficar igual os mortos agora. Fala assim, que eu estou morto de sono. Vamos ficar igual os mortos agora? Todo defunto, meu irmão, está muito bem acordado. Ou contemplando Deus face a face no céu, ou olhando Deus de longe no purgatório e se aproximando lá cada dia mais de Deus, ou com os olhos bem esbugalhados, sentado no colo do capeta. Mas nenhum defunto seu ou meu está dormindo. Está todo mundo de olho bem aberto. Fala para quem está do outro lado, fique igual o defunto agora. O que é isso? O véu se abriu, ou seja, o céu, a vida eterna, o destino final de toda a alma humana está aberto. Portanto, meus irmãos, desde que Jesus morreu na cruz, não tem nenhum falecido dormindo esperando nada.
Na nossa morte, nós somos julgados e sentenciados para o inferno, para o céu ou com o pedágio do purgatório. Mas essa era a cortina ou o véu do santuário que se rasgou mesmo. E muitas pessoas em Jerusalém naquele dia deram um passo em direção a Jesus justamente por causa disso. Que coincidência! No momento e na hora da morte de Jesus de Nazaré, lá no Calvário, a cortina do santuário rasga no meio, mas que tesoura divina é essa, hein? Que coincidência! Jesus que abre o céu para todos nós, mas viveu, para que a gente possa viver também, meus queridos, uma santa morte. Jesus deu um forte grito e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Morrer é se entregar nas mãos de Deus. Mas, meus irmãos, para morrermos bem, e dizendo isso, disse o Evangelho, Jesus então expirou, morreu. Para entregarmos verdadeiramente nosso espírito nas mãos de Deus na hora da nossa morte, convém que a gente aprenda a morrer um pouquinho todos os dias. Nós precisamos aprender a viver para Deus. Para a nossa morte ser santa, para a gente atravessar essa cortina e subir para o céu e não descer para o inferno, a gente precisa aprender a viver. Esse é o ponto da nossa fé. Aprender a viver. E aí então nós temos a primeira leitura que nós proclamamos hoje, dizendo o seguinte: a vida dos justos está nas mãos de Deus. Quem é justo aí? Ergue a mão para ver. Ou gostaria de ser justo? A vida do justo está onde? Nas mãos de Deus. Estar nas mãos de Deus e não descer dali. Como é que eu sei que eu estou nas mãos de Deus? Se a minha vida está sendo justa. Com Deus, com o próximo, comigo mesmo. A vida do justo está nas mãos de Deus, mas quem está nas mãos de Deus está em estado de justiça. Aos olhos dos insensatos, e aqui também é uma grande parábola da morte de Jesus que viria, o livro da sabedoria é muitos séculos antes de Jesus. Então está falando de Jesus aqui, mas está falando de nós nos nossos sofrimentos todos. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido, sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. Sobretudo porque Jesus morre de um jeito desgraçado, a cruz era sentença para os bandidos. Mas veja, talvez muitos de nós ainda consideramos o sair desse mundo como uma terrível desgraça. Para nós, meus irmãos, que morremos na amizade com Cristo, a morte que dói, que fere, que entristece, que causa saudade, ela não é desgraça, se tornou graça. Porque a morte agora é a nossa Páscoa, nossa passagem para a vida eterna. É assim que a gente chora os nossos defuntos, os nossos falecidos. É com esse óculos, com esse olhar, com essa esperança, e às vezes, por que não, com esse anestésico, que a gente sente saudade, que a gente lembra e que a gente enfrenta a vida sem os nossos falecidos. A morte não é mais desgraça. Sua partida do meio de nós parece destruição, mas eles estão em paz. A paz de Deus, a paz do céu, da vida eterna. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Às vezes a doença, às vezes as fragilidades humanas nos parecem o quê? Olha lá, nos parecem castigo, mas a nossa esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido, e aqui ele vai dizer, o autor do livro da sabedoria, uma palavra que nos ajuda a entender o sofrimento, as contrariedades, as humilhações, as doenças, as perseguições, tudo aquilo que faz a vida não ser céu. Todo dia todos nós experimentamos, e às vezes experimentamos mais, às vezes experimentamos menos, que essa vida não é céu. Não precisa ser inferno, nem causar inferno na vida dos outros. Mas a gente experimenta que essa vida aqui, no fundo, não é plenamente céu. Olha o que ele vai dizer: tendo sofrido leves correções, na fé e no Espírito, como é que a gente avalia e sente as lutas todas dessa vida? Leves correções para o nosso bem. Serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. As provações dessa vida, para que sejamos dignos de Cristo. E nas provações a gente se revela mais digno, menos digno, Deus me livre, até indigno de Cristo. Quando o ser humano é exprimido, quando ele é apertado, quando ele é decepcionado, ele revela quão de Cristo e quanto de Cristo tem dentro dele. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova, mas os achou digno de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo. Portanto, o que são os sofrimentos dessa vida? O fogo que nos prova. E os aceitou, essas pessoas, como ofertas de holocausto. E aí vem a nossa esperança, então. No dia do seu julgamento, vão brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações, dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Por isso que a igreja celebra finados
e o dia de todos os santos e santas um dia após o outro. No Brasil, quando o dia de todos os santos e santas, que é 1º de novembro, não cai no domingo, e é o caso desse ano, vai para o domingo da frente para todo mundo poder celebrar melhor esse dia. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo. Aqueles que são santos e aqueles que estão no céu, na amizade com Deus, no dia do julgamento, e só no dia do julgamento, vão brilhar. Porque, meus irmãos, nessa vida aqui, muitas vezes o bem, a bondade, não é vista como algo louvável. O ser humano, porque é limitado, e todos nós somos seres humanos e por isso limitados, nem sempre a gente compreende o bem e a retidão do outro. Você muitas vezes, diante do bem que alguém fez, faz ou é, não vê brilho nem louvor, pelo contrário. Mas no dia final, olha o que Deus está dizendo, naquele dia, brilharão, como uma centelhinha de fogo que vai correndo na palha seca. Porque o ser humano, você e eu, limitados que somos, às vezes temos por brilho, temos por glória, aquilo que no fundo é palha seca. No céu, tudo vai ser enxergado do jeito certo. Mas aí olha o que diz a palavra. Esses que brilharão no último dia, vão julgar as nações. Nós seremos julgados, meus irmãos, diante da santidade dos outros. É por isso que a santidade incomoda. É por isso que a presença de Deus em alguém, muitas vezes incomoda. Às vezes talvez você já viu essa experiência, mas eu não fiz nada, não falei nada. Qual é o problema que eu causei? Por que... É que o ser humano é julgado diante da virtude do outro. Entende isso? O ser humano ele é julgado diante da virtude e da santidade que está no outro. É por isso que Jesus, nunca tendo feito nada de errado, foi odiado. Não é só que Jesus não foi acreditado por muitos. Eu não acredito no que esse cara fala. Eu não acredito no que ele propõe. Eu não acredito nesse negócio de céu. Eu não acredito. Mas Jesus não foi só não acreditado. Jesus foi odiado. Porque todos nós, meus irmãos, ainda que não acreditemos ou acreditemos em coisas espirituais e para além dessa vida, nós também somos capazes de reconhecer a virtude alheia que nos confronta, que tromba em nós. E aí diz, o Senhor então reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade e os que perseveram no amor ficarão junto dele. Olha que palavra importante para nós. Os que nele confiam e os que nele perseveram. Vamos repetir isso? Diga confiar. Diga perseverar. E a palavra aqui então jogou para um futuro, porque a vida é um movimento. Os que nele confiam em Deus, em Cristo, compreenderão a verdade. Nem tudo a gente sabe agora. E sobretudo diante da morte de alguém, a gente corre o risco de parar de confiar. Então, se você quer compreender algo da vida e do seu próprio sofrimento, você precisa continuar confiando. E os que nele perseveram no amor ficarão junto dele e compreenderão as coisas. Portanto, irmãos e irmãs, às vezes mortes injustas, às vezes mortes prematuras, às vezes coisas que tocam a um não tocam a outro, essas perguntas que vêm a nós, o porquê das coisas, podem tirar de nós a confiança e a perseverança, mas só quem confia e persevera em Deus vai compreendendo a verdade da vida. E até mesmo a verdade da morte. E até mesmo qual fruto fica na terra da morte de outro. E os que perseveram ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os seus eleitos. Portanto, essa primeira leitura aqui é uma leitura de esperança a respeito da morte e do como viver. Aí nós tivemos o Salmo, onde nós declaramos isso, que nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, antes de entregar a alma, como Jesus, no último segundo da vida, de entregar o Espírito, no último segundo da vida, a gente entrega a vida já aqui, já agora. E aí vem então essa morte que a gente precisa aprender a experimentar em nós, meus queridos, no dia a dia da nossa vida, que nós proclamamos aqui no livro, na carta do apóstolo Paulo. Irmãos, todos aqueles, Romanos 8,14, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, nós não estamos finados nem finalizados, nós ainda temos muitos atos por fazer, até que todos eles se findem. Como é que se vive a vida? Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus. Nós que estamos vivos, precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Quando na Santa Missa a gente não canta o ato penitencial, e é raro a gente não cantar, né? Mas às vezes até seria bom, porque uma das opções que a gente tem para pedir perdão na missa, quando não se canta, uma delas é o confesso a Deus. Não é isso? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Quem ainda lembra isso?
que eu pequei muitas vezes, então vamos comigo. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Mas veja, a gente está confessando o quê? Que às vezes o nosso pensamento não foi conduzido pelo Espírito de Deus. As nossas palavras às vezes não foram conduzidas pelo Espírito de Deus. Os nossos atos não foram conduzidos pelo Espírito de Deus. E porque não somos às vezes conduzidos pelo Espírito de Deus, pecamos também por omissão, diante do bem que pode ser feito, não é isso? Mas olha lá, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí Paulo vai dizer, de fato vós não recebestes espírito de escravos para recairdes no medo. O medo da morte, da minha própria morte. O medo do bem que posso fazer. E o bem e o medo dessa vida sem aquele que morreu. Para algumas pessoas, às vezes, é muito difícil repensar a vida sem aquela pessoa que agora morreu. Pela importância que ela tinha afetivamente, na casa, na família, financeiramente. São tantos os motivos pelos quais a morte de alguém pode paralisar alguém no medo. Mas aí Paulo diz, você não recebeu o espírito de escravo nem de covardia para cair ou recair no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Abá, ao Pai, e o próprio Espírito Santo se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos conservar dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que nos atesta que somos filhos, que nos revela que temos Pai no céu, que é Deus, que não estamos sós nessa terra. Sábado, eu vi algo assim tão marcante, tão bonito, lá na casa de Maria, no final da missa sempre tem um momento com o Santíssimo, brevezinho, mas tem, né? E o Santíssimo vai para a capelinha que está lá improvisada, enquanto não podemos ter uma capela, enfim, definir um espaço lá como capela. Então, é improvisado de modo muito digno uma capela para o Santíssimo ficar. Daí o padre andou no meio das crianças ali com o Santíssimo, com Jesus sacramentado, no ostensório. E foi passando, foi passando, foi passando. Bem na hora que eu entrei na capela e coloquei na capela, veio 2 ou 3 menininhos bem pequenininhos, que nem devia estar lá, né? Mas as mães vai colocando para dentro, né? Vai mandar embora de que jeito, a criança? Esse tamanho, não, você não pode, você não tem idade. Aí vai, glória a Deus. E estavam lá. E foram entrando e quer abraçar o padre e quer chegar perto do Santíssimo. Eu acho que não conseguiram ali na hora chegar tão pertinho como queriam, foram ali para chegar pertinho de Jesus. E entende o valor da fé, né? E já é o Espírito Santo dentro da cabecinha e do coraçãozinho deles. Mas aí nesse sábado, seu irmãozinho estava lá, né? Seu menorzinho. O filhinho do Misael Binatti estava lá. Como é o nome dele? O Davi? O Davi, né? Não o maiorzinho um pouco. Davi. Quantos anos tem o Davi? 4 anos. O Davi estava lá. E aí, então, ele me puxou assim, olhou para mim, eu tinha colocado o Santíssimo no altar. Ele voltou para mim e falou assim, faltou eu. Falei, faltou você? Você queria chegar perto de Jesus? Ele, faltou eu. Falei assim, mas então pode... E ficou me olhando, faltou eu, olhava para o Santíssimo, tipo, eu posso? Estava comigo pedindo autorização, né? Eu falei, então agora não falta mais, vamos chegar aqui perto de Jesus, né? Do Papai Céu. Ele pegou as duas, ele sozinho daí, só coloquei a mãozinha nas costinhas dele para virar. Ele com as 2 mãozinhas, colocou a mão assim no pezinho do Santíssimo, olhou e fez assim. E colocou a cabecinha ali no ostensório e ficou. É o Espírito de Deus dentro dele, levando ele para o Papai do céu. Perdeu o Pai da terra agora. É o Espírito Santo dentro dele. Depois correu, tacou o terror no mundo, fez tudo que tinha que fazer, porque criança é sempre criança. Mas naquele momento o Espírito Santo teve chance, né? Dentro dele. E veja, meus irmãos, qual que é o desafio desse menino? É o seu e o meu. Não matar dentro de nós o espírito de adoção que clama e mostra onde é que está o Pai, onde é que está o céu, onde é que está o lugar para onde nós todos vamos e quem é que nos leva para lá. Jesus, um menino de 4 aninhos, foi reclamar com o padre que faltou ele. Ele não tocou no Papai do céu. Ele sabe onde está o Papai do céu. Claro que agora vai crescer e esse espírito precisa continuar vivo dentro dele. Mas nós que crescemos, esse espírito está vivo dentro de nós? Nós que estamos grandões, esse espírito de adoção está vivo dentro de nós? Olha o que está dizendo Paulo, meus irmãos. Há um espírito dentro de você e de mim, que é o Espírito Santo, para que a gente não seja vencido pelo medo. Como é que é a vida agora sem ter um pai? Como é que é a vida agora sem ter um esposo? Como é que é a vida agora sem ter
esse avô, essa avó, como é que é a vida agora enterrando esse marido, esse filho, esse grande amigo, como é que é a vida agora? A vida agora é, e algumas pessoas estão num momento de experimentar isso de um jeito mais profundo e doído. Essa vida a gente a experimenta como filhos adotivos de Deus. Há um espírito dentro de você e de mim que clama Abba, Pai, que quer nos levar para isso, que quer nos levar para Deus. E só quem mata isso dentro de nós é o nosso pecado e a nossa teimosia. E é por medo de não ser feliz, é por medo de se sentir inferior aos outros, é por medo da carência e da solidão, é por medo de estar desperdiçando o melhor da vida se eu não comprar aquilo, se eu não gozar daquela outra coisa, que o ser humano se perde no pecado e às vezes silencia dentro de si um espírito que clama, Abba, ó Pai. Abba é papai. Abba é papai, é paizinho. O próprio Espírito, diz ali Paulo, se une ao nosso Espírito e nos atesta isso. E se somos filhos, quem é filho? Erga a mão para eu ver. Se somos filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Mas aí Paulo vai nos dizer, então, nós os vivos precisamos aprender a viver. Se realmente, não da boca para fora, se realmente sofremos com Ele, nós os vivos precisamos aprender a sofrer com Jesus. O que é sofrer com Jesus, meus irmãos? Sofrer com Jesus é aceitar o Evangelho na nossa vida, é aceitar o caminho de Cristo na nossa vida. Às vezes ele é sofrido. Sofrer com Jesus é também, nos momentos de sofrimento, sofrer igual Jesus sofreu. Porque às vezes a gente consegue ser cristão até a hora de sofrer. Quando vem o sofrimento, parece que a gente fica endemoniado. Sofrer com Ele, se sofremos com Ele, seremos glorificados com Ele. E aí Paulo vai dizer, dessa vida aqui, que muitas vezes nos parece tão difícil de ser de Deus aqui, ele diz assim, eu entendo, Paulo entende, vamos ver se a gente entende também. São Paulo entende. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada. Veja, Paulo não está negando o sofrimento humano, nem mesmo dele, porque ele sofreu muito mais do que nós. Mas ele está colocando as coisas em perspectiva. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente não merecem, não é que eles não existem, eles existem. Mas eles não merecem ser comparados com a glória que vai ser revelada em mim e em nós. Meu querido, minha querida, se você pegar o seu sofrimento para ficar comparando com o sofrimento da vizinha, da cunhada e do irmão, se você pegar o seu sofrimento para ficar comparando com o sofrimento de quem você julga ser pior do que você, mas parece que sofre menos ou não sofre nada, sofrimento nenhum é possível nessa vida. Mas Paulo está dizendo, quando eu penso que o sofrimento do agora, no caso dele, o sofrimento apostólico, perseguido, traído, caluniado, fugitivo o tempo todo, mas talvez você pensar no seu sofrimento de ser de Cristo agora, porque talvez seu sofrimento de ser de Cristo agora tem relação com esse marido, tem relação com essa esposa, tem relação com esses filhos, tem relação com a sua idade. Para alguns passa a ser fácil ou mais viável ser de Deus quando os hormônios se aquietam, mas para quem ainda é jovem, adolescente, às vezes ser de Deus não é coisa fácil. O sofrimento por causa de Cristo. Paulo está dizendo, se eu for ficar comparando isso com vida alheia, e com essa régua equivocada que a gente tem de quem é melhor, de quem é pior, e a gente sempre se sente melhor que muita gente, sofrimento nenhum é possível, suportável. Ele diz, mas quando eu penso isso em relação à glória do céu, pelo qual eu vou chegar através desse sofrimento que me toca e me cabe, mas nem merece ser comparado o que vem depois com o que eu sofro agora. Paulo não é iludido, Paulo é esperançado. Paulo não é autoajuda. Paulo tem dentro dele um dom do Espírito Santo que a gente recebe no batismo, esperança. E esperança não é ilusão. Esperança é a fé que está na expectativa das coisas, é a fé expectante. Então Paulo está olhando para a vida dele e ele não está perguntando qual apóstolo de Jesus sofre mais, sofre menos, está preso ou está solto. Ele está pensando com aquilo que há de vir, mas nem merece comparar, nem vou dar bola para isso, não vou dar ibope para isso aqui. Por causa daquilo que há de vir, e o nome disso é esperança. Portanto, irmãos e irmãs, nós que estamos vivos, vivemos na esperança. Mas Paulo colocou sua esperança em quem? E no quê? No céu e em Deus. Ele está esperando alegria ou tristeza, justiça ou não, de Deus. Maldito o homem que confia no outro homem e que coloca a sua esperança na carne. Às vezes, meus irmãos, nós estamos muito sofridos na vida, não só pela morte, pelo luto, não, por tantas situações da vida, porque a gente esperou do outro. Vou te dizer uma coisa. Do outro, se vier, bem. Se não vier, tem nada de errado.
A carne é a carne. Se do outro vier para você ou para mim, para cada um de nós, gratidão, empatia, justiça, solidariedade, bem, amém. Que legal. A gente até desfruta. Se do outro vier ingratidão, injustiça, silêncio, indiferença, covardia, tem nada de errado. O ser humano ele é capaz de tudo. Maldito o homem, o humano, que confia no outro humano. Paulo está esperançado porque do ser humano ele espera tudo de ruim, como acolhe tudo que for bom. Mas esperança mesmo ele tem em Deus. De Deus ele espera que venham as coisas, não do outro humano. E aí ele continua a leitura para nós. Porque de fato, toda a criação está esperando o momento que vão se revelar os filhos de Deus. E ele vai falar que a criação ficou sujeita ao pecado, por força, escravidão do pecado, do diabo. Mas que toda a criação, inclusive nós, estamos esperando uma libertação plena para participarmos da liberdade dos filhos de Deus, né? E essa libertação ele vai dizer no final, olha, e não somente a criação, ele está falando até da natureza. Mas nós também que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, estamos interiormente gemendo